Vamos ver outro mecanismo agora de redução de circuitos, né? Que é o teorema da superposição. Tá? O teorema da superposição ele consiste do seguinte: se um circuito tiver duas ou mais fontes independentes, uma maneira de determinar o valor de uma variável como tensão ou corrente é usar a análise nodal ou a análise de malhas, quando a gente viu no capítulo 3, certo? Uma outra maneira seria determinar a contribuição individual de cada uma das fontes independentes. Tá? E aí a gente soma, por exemplo, se ele tem duas fontes, V1 e V2, a gente desconecta a fonte V1, então aí se for uma fonte de tensão, a gente substitui ela por um curto-circuito, e se for uma fonte de corrente, a gente substitui por um circuito aberto. E aí a gente vê qual é a contribuição da fonte V1, tanto corrente como tensão. Aí depois a gente inverte o problema, a gente desconecta a fonte V1 e liga a fonte V2, tá? E a gente soma as duas contribuições de novo. Essa é a forma do princípio da superposição. A resposta final, ela é uma superposição da combinação individual de cada uma delas. Isso é válido, por quê? Porque a gente está trabalhando com um circuito linear, tá bom? Então a gente pode definir esse princípio, o princípio de superposição, da seguinte maneira, como vocês podem ver na tela. O princípio da superposição, ele afirma que a tensão ou corrente em um elemento, em um circuito linear, é a soma algébrica das somas das tensões ou das correntes naquele elemento, em virtude da atuação isolada de cada um deles, tá bom? O princípio da superposição ele nos ajuda a analisar um circuito linear como mais de uma fonte independente, calculando separadamente a contribuição de cada fonte, né, como foi dito. Então a gente pode pensar em dividir a aplicação desse princípio em algumas etapas. A primeira etapa, então podemos dividir nessas etapas para aplicar o princípio da superposição. Desativamos todas as fontes independentes, exceto uma delas. Encontre a saída, tensão ou corrente, né, em razão dessa fonte ativa, usando técnicas que a gente já usou no capítulo 2 e no capítulo 3, aí a gente pode utilizar todas aquelas técnicas, tá bom? A gente repete a etapa 1 para cada uma das demais fontes independentes que a gente tem. As fontes dependentes, elas continuam conectadas no circuito. E aí a gente encontra a contribuição total, somando algebricamente todas as contribuições individuais em razão dessas fontes independentes. Ela tem vantagens e tem desvantagens, né? Uma das desvantagens é que ela envolverá um maior trabalho, só que a gente cai em circuitos mais simples, tá? Porque se o circuito tiver 3 fontes, nós tenhamos de analisar 3 circuitos mais simples, 3 circuitos diferentes, tá? Porém, o princípio de superposição ele vai ajudar efetivamente a reduzir um circuito complexo a circuitos mais simples pela substituição de fontes de tensão por curtos-circuitos e fontes de correntes por circuito abertos. Vamos resolver um exemplo para ilustrar bem isso, tá? Esse aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo que nós temos aqui. O exemplo fala o seguinte: usa o teorema da superposição para encontrar V no circuito da figura ao lado. Qual é o V? Onde a gente está com ele aqui? Nós podemos vir aqui e marcar. Esse aqui é o Vzinho que ele quer encontrar no nosso circuito. E nós temos quantas fontes? Temos essa fonte de tensão e essa fonte de corrente. O que nós vamos falar? A gente quer encontrar o V. Esse V ele vai ser definido como duas contribuições. V1 mais uma contribuição V2. Tá? Onde a contribuição V1 eu vou associá-la a quem? Eu vou associá-la à fonte de tensão de 6 volts. E essa fonte e essa contribuição V2 é referente à fonte de 3 ampere, tá bom? Então como ficaria o circuito? Então eu vou pegar, redesenhar esse circuito, mantendo somente a fonte que tem a contribuição V1. Qual fonte é essa? Nós temos aqui a fonte de tensão, ela se mantém no circuito. Essa fonte está conectada num resistor, ela desce aqui, conecta com esse resistor também. Aí a gente tem do lado de cá a nossa fonte de corrente. No entanto, a fonte de corrente, nós vamos substituí-lo por um circuito aberto, porque não passa corrente por ali. Tá? E aqui nós vamos ter o quê? A contribuição
devido a essa fonte, que é a contribuição V1. Quais são os valores desses resistores? Esse resistor vale 8 ohm, esse resistor aqui ele vale 4 ohm, e esse daqui é a fonte de 6 volts. Bom, como a gente precisa para calcular, o que nós precisamos para calcular esse V1? Se nós soubermos qual o valor da corrente I que passa por ele, nós podemos usar a relação de Ohm e falar que V1 vai ser igual ao resistor de 4 ohm vezes a corrente I que passa por ele. Como a gente pode encontrar essa corrente I? A gente pode aplicar nesse circuito a lei de Kirchhoff para a tensão. Tá? Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão, nós vamos ter o que nesse circuito? Nós vamos ter a fonte de menos 6. Por que menos? Porque a corrente está entrando pelo terminal negativo, mais 8 vezes I, mais 4 vezes I. Tudo isso é igual a zero. Tá? Olha, aqui não vem corrente para cá, a corrente por aqui é igual a zero, porque o circuito está aberto, tá? É como se não existisse isso, o circuito ficou bem mais simples. Bom, aqui então nós vamos ter o que? Menos 6 é igual a menos 12I. Portanto, o I vai ser igual a 6 dividido por 12, que vai dar meio ampere. Então eu já posso calcular V1. O V1 vai ser igual a 4 vezes meio. Isso é igual a 2 volts. Então, a fonte de 6 volts, ela contribui com uma tensão V1 igual a 2 volts. Tá? Agora nós precisamos fazer o quê? A contribuição V2. Então, para fazer a contribuição V2, vamos substituir a fonte de 6 volts por um curto-circuito e manter somente a de 3 amperes. Vamos ver o que acontece. No lugar da fonte, nós vamos ter o curto-circuito. Mantém-se o resistor de 8 ohm, porque ele continua no circuito, o resistor de 4 ohm, tá? E aqui nós temos a fonte de corrente no nosso circuito. Bom, vamos colocar aqui. Ó. Agora, sobre esse resistor de 4 ohm, nós vamos ter a queda de potencial V2, tá? E os valores dos componentes que a gente tem é o resistor de 8 ohm, o resistor de 4 ohm e aqui a fonte de 3 ampere. Esse é o nosso circuito que nós temos aqui. O que vai acontecer com essa corrente de 3 ampere? Ela vai chegar aqui, ela vai se dividir numa corrente que eu vou chamar de I1 e para cá numa corrente que eu vou chamar de I2. Nós temos um divisor de corrente, né? Se a gente calcular esse divisor de corrente, a corrente que passa por I2, eu posso encontrar que V2 vai ser igual a 4 vezes I2. Okay? Mas quem é esse I2? Esse I2, eu vou fazer aqui nesse canto, ele vai ser igual, é um divisor de corrente, 2 resistores em paralelo. Então, se eu quero saber a corrente que passa por esse componente, como são 2 componentes somente, eu faço da seguinte maneira. Eu vou ter esse resistor de 8 ohm, o resistor oposto a ele, dividido pela soma. 4 mais 8 vezes a corrente total, que é de 3 ampere. Tá bom? Se a gente olhar nesse circuito, a gente tem a relação dele que é de 1 para 2, né? Então, uma parte passa por um componente e 2 outras partes passam pelo outro, né? Pela relação entre os resistores. Então, esse 2 aqui, ele vai ser quanto? 8 dividido por 12. Tá? Então, 8 vezes 3 dividido por 12. 8 vezes 3, 24, dividido por 2, vai dar 2 ampere. Tá bom? Então, se a gente vem aqui, V2 vai ser igual a 4 vezes 2. Isso é igual a 8 volts. Então a gente faz apertadinho aqui no canto para finalizar o nosso problema. Qual é a contribuição V do circuito? A contribuição V, como a gente definiu ali, é o V1, que a gente calculou, 2 volts mais 8 volts. A contribuição V, então, é igual a 10 volts. Tá? Então tá aí o nosso problema que a gente faz pelo princípio de superposição. Se o problema fosse não falasse a maneira que a gente tivesse que calcular, poderíamos utilizar qualquer forma para fazer isso, mas não é o que acontece, tá bom? Então esse é o teorema da superposição.